O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados, como que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com Jesus e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da comunidade Santa Paulina, é uma alegria estar aqui para mim, que fui pároco muitos anos atrás, lá em Urias Magalhães, na paróquia Jesus de Nazaré. A paróquia Jesus de Nazaré foi separada da paróquia São Pio X, quando o padre Bernardo, passionista holandês, era o pároco na matriz da fama. E tenho muita alegria ver um templo bonito como este de Santa Paulina, com a presença aí das noviças e irmãzinhas da Imaculada Conceição. É uma graça ter na paróquia um noviciado com jovens que querem consagrar suas vidas ao Senhor. É uma graça. Naquele tempo, quando a gente estava aqui, eu dava aula no que hoje é a PUC,
a Pontifícia Universidade Católica. Na época, mais modestamente, era Universidade Católica. E dava aula de teologia. Era cultura religiosa para todos os alunos da Católica. Então, um dia, falei sobre a família. Como deve ser a família? Seguíamos, pois, uma importante conferência que houve lá em Medellín. Os bispos de toda a América Latina se reuniram em Medellín, como anos depois se reuniram em Puebla, Santo Domingo e ultimamente em Aparecida do Norte. E Medellín falou que a família deve ser três coisas. Primeiro, formadora de pessoas. Quem é que forma? Uma criança que nasce desarmada, sem saber falar, formadora não só da língua, mas formadora do coração, dos valores, do respeito. A família deve ser formadora de pessoas. Se a criança não nasce numa família unida, numa família feliz, fica para o resto da vida subnutrida afetivamente. Pode estar bem alimentada, gordinha, mas se não recebeu amor, carinho na infância, se como muitas vezes acontece, escuta os pais brigarem, e o pai bebe, a mãe xinga, o pai diz palavrão, depois a criança, que palavra vai falar? O que escuta em casa. Primeiro, formadora de pessoas. Em segundo lugar, diz Medellín, diziam os nossos bispos, a família deve ser educadora na fé. Quem é que transmite a fé? Nestes tempos, a televisão. Será que as novelas da televisão transmitem a fé? Não. Às vezes nem bons exemplos dão. Eu não tenho tempo para ver novela, mas me dizem que tem uma novela muito famosa agora, que todo mundo vê, que fala muito, pois, de casais homossexuais. Espera um pouco. Fala de pessoas homossexuais, mas chamar de casais, isso não é conforme a doutrina da Igreja. E outras coisas. De modo que quem deve formar na fé são, em primeiro lugar, os pais. São os primeiros pregadores, os primeiros que comunicam a fé. Não só pela palavra, pelo que falam, mas pelo exemplo, pela vida. Outra vez um aluno me disse, ao sair da aula, e ao Senhor, de onde lhe vem esse espírito tão religioso? Eu respondi, bom, eu nasci numa família cristã. Ele me respondeu, eu não tive essa sorte. Eu não tive essa sorte. O jovem tinha nascido numa família que não tinha princípios cristãos. Eu respondi, você não pode mudar a sua família. Nascemos numa família que não escolhemos. Mas você pode mudar a família dos seus filhos, com o seu casamento, com a sua maneira de viver. Você pode transmitir estes valores que você hoje considera valores aos seus filhos e formar uma família diferente. Por último, dizia Medellín, nos anos 60, em que se falava muito de desenvolvimento, a década do desenvolvimento, que a família deve ser promotora de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento espiritual. A família deve ser promotora desse desenvolvimento que o mundo precisa. Hoje, o jornal diz que existe uma fila enorme para conseguir vaga em abrigos para idosos, asilos. Um problema, uma alegria que temos hoje é que vivemos mais que antigamente. Eu já estou aposentado, já falo dos anos 60,
Então, na minha idade, normalmente as pessoas estão cansadas, aposentadas, com problemas de saúde, dizem na minha terra, depois dos 60, 65 anos, que não padece do passo, padece do espinaço. Bom, estas pessoas, as pessoas da minha geração, precisam, no fim da vida, depois de trabalhar muito, é claro que temos direito a encontrar um lugar tranquilo, a ter de que comer, a ter os remédios necessários para as doenças. Bom, existem asilos, pequenas casas, mas não tem vaga, porque tem muito mais idoso do que vagas tem estes asilos. É um problema. Por que acontece isto? É porque agora tem muito velho e não seria dever do Estado, da sociedade, tomar conta das pessoas, prever o número de pessoas que vão atingir os 65 anos, quando começa a terceira idade. De modo que temos muitos problemas no Brasil. Agora, é necessário que cobramos sempre do governo, é importante. O governo é o que nós escolhemos como votando. Agora já este ano já as eleições já foram, temos que esperar daqui a 4 anos. Mas se deve prever, mas temos que ter virtudes sociais. Por que não existe respeito? Porque às vezes as pessoas não aprenderam. Numa família bem constituída, se ensina às crianças que devem respeitar os mais velhos. Acabamos de ouvir um trecho primeiro do Antigo Testamento eclesiástico, dizendo: filho, respeitem os pais. Depois, um trecho de São Paulo, dizendo que os maridos devem amar as suas esposas e as esposas devem ser solícitas, cuidar dos maridos. Esse é o exemplo. Agora, como transmitimos estas virtudes sociais? Se temos uma virtude social é cuidar do patrimônio público, enquanto que nós sabemos como se depredam. Agora já não se depredam os orelhões, porque já não tem mais orelhões, agora só tem o celular. Mas o celular é cobiçado às vezes por ladrões, quando assaltam, roubam o celular. As virtudes sociais necessárias para que uma cidade funcione bem ou um bairro devem ser aprendidas na família. Por isso diz Medellín que a família é promotora de desenvolvimento. Este respeito pelos outros, ter consideração para aqueles que são mais necessitados, os pobres, os doentes, as pessoas mais fragilizadas. Eu entro no ônibus, uso muito este eixão da Anhanguera e logo as pessoas se levantam. Me veem com idade, depois magrinho, então se compadecem, me levantam, me cedem o lugar. Onde aprendem as pessoas a ceder o assento aos mais velhos? Em família. Se passa o ônibus, passa pela frente de uma igreja e há pessoas que fazem o sinal da cruz. Onde aprenderam isto? Como sinal de respeito. Na igreja temos a presença eucarística de Jesus. A igreja é um lugar de respeito. Neste local não poderíamos fazer uma dança, nenhum carnaval. Seria falta de respeito. Onde se aprende isto? Na família. Então a família é formadora de pessoas, transmissora da fé e, por último, promotora do verdadeiro desenvolvimento. Eu ensinava estas coisas 30 anos atrás na Universidade Católica. Um dia, uma aluna me escreveu um papel e disse: professor, como eu gostaria que os meus pais escutassem as suas palestras. Só disse-lhes: como eu gostaria que meus pais escutassem as suas palestras. Para quê? Para que fizessem do ambiente familiar esse ambiente formador de pessoas, transmissor da fé
promotor do desenvolvimento. Enfim, nós temos uma missão. Toda pessoa que nasce tem uma vocação, uma missão. Elas têm uma vocação para a vida consagrada. A maioria das pessoas tem vocação para formar uma família, para casar. Outro dia fiz o casamento. Mas como é triste ver que a gente hoje faz um casamento e meses depois o casamento acabou. Esta confusão está. O Papa Francisco, a quem ele conhece, nós conhecemos na juventude, e até hoje é amigo, um Papa diferente de todos os Papas, pois o Papa Francisco, que da Argentina, ele convocou o Sínodo dos Bispos para tratar da família, e houve, em outubro passado, houve uma reunião de bispos em Roma para tratar dos problemas da família. E em outubro do próximo ano, agora 2015, vai ter outra sessão onde vai chegar a conclusões. Não adianta que os bispos cheguem a conclusões bonitas, como em Medellín, se nós não estivermos dispostos a escutar ou ler o que os bispos dizem e depois pôr em prática. Nós temos que levar para a prática. Como precisamos de famílias cristãs, de casais que vivem no respeito, no amor. Claro que todos somos fracos, temos bons propósitos e depois, às vezes, não os cumprimos. Mas quando não os cumprimos, a gente tem que pedir perdão a Deus. Os padres também somos pecadores. Todos os padres somos pecadores, somos gente frágil. Precisamos também do perdão de Deus e precisamos também do afeto, do carinho do povo. E o povo normalmente quer bem os seus padres. Não quero estender-me mais, apenas dizer que este ano está sendo, começou 30 de novembro e até o dia 2 de fevereiro de 2016, a Igreja celebra o ano da vida consagrada. Vida consagrada, pessoas que se consagram particularmente a Deus, como é o caso das irmãzinhas da Imaculada Conceição. Que o exemplo destas meninas que vêm de longe, tem uma que vem de Moçambique, pois que o exemplo destas irmãs que deixam a família para ajudar na fé o povo de Deus, nos ajude a todos nós a vivermos melhor a nossa própria vocação. Que assim seja.